Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. O nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, o médico Dr. Fernando Cerqueira. Prazer tê-lo aqui, Dr. Fernando. Grande prazer, meu amigo, estar aqui de novo com você. O senhor é nutrólogo? Isso, sou nutrólogo, membro da SOBRAF, que é a SOBRAF? Associação Brasileira de Fisiologistas do Brasil. E nutrólogo? Isso. Depois eu vou perguntar para o senhor quando é que eu preciso de um nutrólogo. Antes, deixa eu cumprimentar o Dr. Enio Ziman. Prazer, doutor Enio. Prazer é nosso. O senhor é dermatologista? Perfeito. Olha, dermatologista é muito amplo esse termo, não é não? É bastante amplo, uma especialidade que realmente abarca não só a pele, como os anexos da pele, cabelos, unhas. Anexos da pele? Isso, cabelos e unhas. Ah, que não vem, vai chegando, é isso? Que são componentes da pele, né, que se juntam à pele. Embora hoje existam especialistas em tricologia, realmente a pele é bastante complexa e une cabelos, unhas, etc. E a minha função é complicar o senhor. Poxa. Também conosco o engenheiro Guto Drummond. Prazer ter aqui, Guto. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. O que é a TecCD? A TecCD é uma empresa de tecnologia e nós trabalhamos com impressão 3D e outras tecnologias também, e temos um foco muito grande na área médica, né? E hoje nós vamos falar um pouco das nossas soluções de impressão 3D aplicadas à medicina, aplicadas à área médica. Também conosco o engenheiro Alexandre Borim. Prazer tê-lo aqui, Alexandre. Olá a todos, telespectadores, prazer é nosso estar aqui falando um pouco mais desse amplo campo que é de fato aí a medicina, o atendimento ao paciente. Afinal de contas temos que levar saúde, né? Você é executivo da Prestos. O que é a Prestos? Sim, a Prestos é uma empresa de secretárias compartilhadas. É a primeira e maior do Brasil, né? A gente criou esse conceito lá em 2009, partindo do princípio que nem todo consultório médico precisa de 2, 3 secretárias, precisa de uma certamente. Mas então o que a gente pode ajudar quando as chamadas não são atendidas, quando de fato um paciente precisa falar fora do expediente? Cada vez mais o mundo é 24 horas e a gente atende 24 horas por dia hoje. Vocês estão acompanhando a Copa do Mundo? Parece uma pergunta sem propósito, mas... Sem dúvida. O Fernando está meio assim... Tá ou não está, Fernando? Estou acompanhando, só não estou gostando, mas está tudo bem. A Argentina classificou, né? Já não era para ter classificado. E hoje a gente tem que, pelo menos, empatar. Então... Guto, está acompanhando? Estou acompanhando. Eu estou gostando, não da participação do Brasil, acho como todos, mas tiveram alguns jogos muito interessantes, tiveram alguns jogos muito bons. Alexandre, está acompanhando? Eu com os meus filhos, a gente tem que fazer álbum de figurinha, trabalho completo, né? Para que eles se afeiçoem a essa nossa cultura, que acho muito positiva do futebol no Brasil. Né? Doutor Enio, o senhor está acompanhando Copa do Mundo? Eu acompanho, sim. Acho que é uma diversão a mais para a gente. E eu não acho que o Brasil esteja indo mal, não. Acho que continua sendo um dos principais candidatos aí ao título. Olha, uma curiosidade, o senhor é dermatologista, né? E, por exemplo, eu quando vou à praia, imagine o senhor quantas vezes eu usei um protetor solar, um bloqueador. Deveria ter usado. Já resumiu. Mas e os atletas que estão todos os dias treinando naquele sol maravilhoso, tem algum procedimento? Vou responder por eles. Nunca alguém falou para eles, use um bloqueador. Falou sim. O médico esportista, o médico do esporte tem essa função, eles orientam realmente
E imagina, com jogadores de pele bastante clara, a gente vê lá e tem a impressão que a maioria é moreninho, etc. Mas alguns têm uma pele bem clara. Imagina, eu ter que se afastar de uma partida por causa de um câncer de pele. Seria terrível, não? Ou por Mas causa eles de uma são muito dermatite. jovens, eles não estão nessa fase de assimilar o que o médico orienta com relação a isso. Protetor Mas, solar, só quando vai na praia. O médico do clube, ele é um personagem presente no dia a dia. Ele pode até cobrar dele que seja utilizado, inclusive fornecer no vestiário antes de entrar uma partida, antes do treino. E pode fazer questão de que use, sim. Eu acho que é uma coisa importante para o bom desempenho. Imagina uma queimadura solar. Eu falei do câncer de pele, que realmente demora um pouquinho mais. Mas imagina uma queimadura solar. O sujeito entrar em campo com o rosto queimado. Torênio, nós não temos esse conceito. Nós não temos esse conceito, verdade. Mas no clube, pela presença do profissional, eles já enfrentaram esse tipo de problema. Eu me lembro uma vez que um técnico de futebol, não sei se eu devo citar o nome, mas ele realmente deu uma entrevista dizendo que achava antiprofissional um jogador de futebol ficar fora do jogo por causa de uma frieira. O jogador não pôde jogar porque inflamou e aquela coisa toda. Ele falou, isso é antiprofissional, ele tem médico disponível no clube, se precisar do especialista, o clube leva ele ao especialista, ele por causa de uma infecção de pele perdeu um jogo, deixou de participar de um jogo. Imagina o salário alto que eles têm, o prejuízo que é, e teoricamente o jogador poderia ser responsabilizado pela negligência, e o médico do clube também. Fernando, eu transfiro a pergunta para você em outro aspecto, já que você é nutrólogo, né? Parece que atleta de futebol hoje vive as mil maravilhas, só falta dar papá na boca para essas crianças que estão aí. Né? É que hoje em dia é bem diferente. Você pega a década de 90, por exemplo, na época. Eu sou anterior. Mas a preparação física da década de 90, a nutrição na década de 90 era totalmente diferente, era tudo igual para todo mundo. O treino era igual para todo mundo, a alimentação era igual para todo mundo. Hoje é bem individualizado. Teve até agora um jogador da nossa seleção reclamando de uma lesão, e aí foi debatido, e uma lesão nova. E vem fim de temporada europeia, já vem desgastado, é normal. Então o treino dele, com certeza, lá na seleção, é diferenciado daquele que está jogando no Brasil, que está em começo de temporada. Então, realmente, é dado papá na boca, tem que adular, dar tapinha, falar assim, meu filho, o dinheiro é muito grande que eles ganham, então tem que adular mesmo. E a questão que você falou até do protetor solar, fazendo um parênteses aqui, esses atletas, eles vêm de divisões de base, então eles já vêm desde pequenininho, sendo ali, ó, na cabeça dele, ó, você tem que usar, vai usar isso, vai tomar isso, vai comer isso. Você acredita que usem? E pode até não usar, mas é como ele falou, é cobrado, e é explicado milhões de vezes. E você lembra assim, ó, vamos lá, tem um atleta, realmente, posso citar nomes aqui só para ilustrar? Uau. Vamos lá, no futebol, Kaká ou Zico, foram dois atletas muito bons, foram preparados, sim, bem preparados. O Romário não treinava, era um craque por ser craque. Sim. Entendeu? Sócrates. Não foi preparado. Ele chegou, jogava a bola e acabou, para ele era uma diversão. O médico podia falar 500 vezes na cabeça dele, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Já os outros não, foram preparados. Sócrates tinha uma alimentação à base de cevada muito intensa. Isso, para ganho de massa muscular. Isso foi usado pela primeira vez pelo Arnold Schwarzenegger. E ainda tinha o defeito de ser médico. Ele tinha o defeito de ser médico. Era mais para diurético do que para massa muscular. Não, a questão dele, a cevada dele era no álcool, é diferente, porque a cevada mesmo foi usada não é segredo nenhum. Não é essa cevada de nutrólogo que ele foi médico lá em Ribeirão, até não tive o prazer de conhecer ele, apesar de ter trabalhado em Ribeirão. Mas assim, o dele era no goró, diferente. Já você vê, o Romário, ele saía, mas não bebia. Não. Entendeu? No outro dia estava 0 bala e jogava e fazia gol. E tem jogadores que são preparados. Você vê o nosso menino aí, o Neymar, ele é bem preparado, ele é bem assistido, entendeu? As lesões dele acontecem, já tem um médico em cima, a alimentação dele é diferenciada. Não tem um psicólogo para ele. Não é a área de nós. Aqui. Deve ter, viu? É? Deve ter. Então não está funcionando.
não é difícil, a profissão é bem Pois penosa. não, Alexandre. Não, pois é, tudo não diríamos que nada está tão ruim que não possa piorar, então vamos agradecer pela situação atual também aos psicólogos. É porque, imagina, você começa a ganhar um salário que nem ele ganha, exorbitante. Aquilo sobe, queira ou não queira. Mesmo tendo uma família boa, uma família que te oriente, sobe, não tem jeito. Mas você começa a ganhar agora 3 milhões por mês. É diferente. De euros. Imagina, piorou. Não é tão simples Não. assim. Depende do ponto de vista. Piorou, depende do ponto de vista. Não, piorou na questão de que vai subir para sua cabeça. Mas, Guto, quando eu pergunto para o doutor Fernando sobre ele nutrólogo, né, no esporte, no futebol, essa tecnologia 3D começa no futebol, começa a ser utilizado no futebol para chegar para a gente ou não? A tecnologia 3D hoje, na área médica, ela pode ser utilizada em diversas áreas da medicina. Sim. Né? Então, ortopedia, por exemplo. Ortopedia. Eu acho que é um bom exemplo que cabe aqui falar de impressão 3D. Hoje, é uma das áreas que mais utiliza impressão 3D na medicina, é a ortopedia. Então, você consegue reproduzir, né, a peça, né, a estrutura daquele determinado paciente, e com isso você consegue fazer um planejamento de cirurgia muito mais preciso, muito mais adequado, e com isso vai ter uma recuperação muito mais rápida. Você pode utilizar guias cirúrgicas, você consegue já definir qual que é a prótese que vai ser utilizada naquele determinado paciente, e com isso você vai para a cirurgia de uma forma com muito menos risco, de uma forma muito mais assertiva, com um planejamento cirúrgico mais adequado, com uma guia que vai permitir com que você consiga fazer o posicionamento daquela prótese, dos parafusos, de uma forma mais adequada, vai ter uma durabilidade maior e uma recuperação mais rápida do paciente, você consegue uma cirurgia mais rápida. Então existe uma correlação entre o tempo, né, que demora a cirurgia e o tempo de recuperação do paciente. Então você consegue que o paciente tenha uma recuperação mais rápida, menos riscos de infecções, uma série de outras coisas, outros benefícios. O senhor tem alguns, o que é isso que o senhor tem na eu mesa? trouxe só Não sei se algumas, me parece a mão algumas do peças, né, que do são Vingador do bastante Futuro interessantes, lá. né? Então isso aqui é uma mão. Ela é impressa numa tecnologia de resinas, uma impressora de 6 materiais, mistura 6 materiais, então tem materiais que são flexíveis, materiais rígidos, materiais opacos e coloridos, e ela permite a combinação desses materiais, até 6 materiais. Então, essa mão, ela traz um realismo muito grande. A parte educacional, por exemplo, substituição de cadáveres ou animais para estudos de profissionais da área médica, para estudos de anatomia. Olha, é muito bonito. Eu estou me perguntando a utilidade disso. Então, no caso, uma mão como essa, com essa riqueza de detalhes, ela é adequada para a educação mesmo. Fernando, Aqui vai tá mostrando osso, articulação, sistema venoso. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais... Enéas, me ajuda aqui. Ó. Você pode detalhar aqui, Então, por favor, aqui. Fernando. Ossos da mão, tá? Não vai falar só está falando dos carpos, articulações, musculatura da mão, área venosa, área arterial, tá? E aqui o amarelo vai ser parte de inervação. Nervo. É isso mesmo, é os nervos. É isso mesmo. E esse lado de cá Então, a tem algum musculatura da detalhe? mão, musculatura de mão. É isso, doutor Enio? Musculatura. Pode acrescentar, por Claro. favor. Faltou Aí. a pele pro doutor Enio, poxa vida. Mas tem a unha. A unha está bem evidente. Então, o senhor veja, né, para um aluno, ele aprender, ele consegue identificar as diversas estruturas com uma riqueza muito grande de detalhes. Né? Sim. Tem outras peças aqui, por exemplo, isso aqui é um caso muito interessante. Isso aqui é a parte interna do coração, mostrando a aorta, a válvula e o ventrículo esquerdo. E isso é para o médico fazer um planejamento cirúrgico de uma cirurgia de TAV, que é a troca e a substituição dessa válvula. Sim. E então você consegue identificar o ângulo que está o ventrículo, qual é o posicionamento da válvula, e como que o médico vai fazer essa troca, né? Como que ele vai Deixa eu fazer pedir o planejamento? auxílio do doutor Fernando aqui. Por favor, para o senhor manusear e explicar
Ó, aqui não é bem. Mostra. Eu vou ser sincero. Nessa peça aqui, eu não sou cardiologista, não entendo bem. Sim. Aquela lá eu entendo. Ali a gente vai ter o mecanismo de Frankenstein, vai ser o compensatório. Aquele coração lá, ali. Isso, lá é mais fácil. Aquele coração aqui, dá aquele coração ali. Aí, Então, aí aqui a gente vai ter a artéria. Aqui vai. vira um pouco assim. Aqui tem os 2 ventrículos, os 2 átrios, não é isso, doutor? Também vão comigo. Nós dois, que agora é da época de escola, de fisiologia cardíaca. Tem muito tempo. Aqui é a parede. A parede. Às vezes para identificação ajuda. Tá. Aqui vai ter, Usando e abusando dos dois. vai ter os 2 ventrículos e Abriu o 2 coração. artérias. Os 2 ventrículos e os 2 átrios, né? Aí vai ter a artéria aorta, não é isso? Que é essa aqui. Agora vai me lembrando aí, doutor, porque essa parte já... Aortas pulmonares. Aortas pulmonares, seitas sim. pulmonares. Volta a ter Tudo bem, tudo Válvula bem. mitral, Já, válvula tricúspide. já É abusei isso. demais, por favor, Guto. Isso aqui é mais para cardiologista. Não, mas e a gente- tudo bem, já Não, muito Mas, bem. auxiliaram um bastante. caso interessante, né? Um caso É. real. Hoje nós estamos fazendo um projeto para uma determinada empresa, uma determinada instituição, e o médico radiologista que está encabeçando esse projeto, e ele escolheu um caso que já havia acontecido, pegou um coração neonatal de uma criança que foi submetido a uma cirurgia. E nós fizemos a impressão desse coração, né? E é um coração neonatal, tem 7 centímetros de tamanho, então é mínimo. E foi feita uma cirurgia naquele paciente. E só que isso foi um caso que já havia ocorrido, foi mais para fazer um estudo dentro dessa instituição. Mas esse radiologista levou para o cardiologista que fez a cirurgia e mostrou aquele coração. E ele rapidamente falou: nossa, tem algumas estruturas que seria muito mais fácil, eu teria tido muito mais, não sucesso, mas eu teria tido muito mais facilidade na cirurgia se eu tivesse essa informação antes, se eu tivesse identificado essas estruturas anteriormente. Então você imagina um coração de 7 centímetros, um caso neonatal, um cirurgião experiente, com a utilização da impressão 3D, ele consegue já ir para a cirurgia com algumas informações mais detalhadas. Então ele consegue planejar melhor a cirurgia e com isso tem menor risco, maior assertividade, uma série de outros benefícios. Na área odontológica se usa inclusive a prototipagem, que se consegue fazer um estudo tomográfico e com o uso da tomografia se montar um modelo, o osso, onde está uma falha óssea, a distância que tem para se colocar o implante. Tem uma porção de procedimentos que podem ser feitos e estudar a peça na mão é muito mais simples e eficiente do que num laudo de tomografia, que muitas vezes vem num disquete, que é uma coisa menos palpável. Inclusive é possível simular essa cirurgia, o tamanho do implante, existem peças para simulação e às vezes até deixar a prótese pronta para um uso imediato, uma prótese provisória. Doutor Enio Zima, o senhor é dermatologista. Vou fazer uma pergunta que pode parecer um absurdo. Quando eu devo procurar um dermatologista? Quando tiver qualquer dúvida se deve procurar um dermatologista ou não. Porque procurar o médico, seja na especialidade correta ou não, é uma maneira de não se perder um tempo num tratamento importante. Então, por exemplo, eu tenho uma pinta que eu acho que não é nada, mas eu vou perguntar se é ou não. E o médico vai dizer o seguinte: olha, não é nada, pode ficar tranquilo, mas use filtro solar, use proteção solar e qualquer mudança, procure novamente. Ou ele vai dizer o seguinte: não, isso precisa ser biopsiado, precisa ser examinado, precisa ser visto mais a fundo, ou precisa ser removido. Ou ele vai dizer o seguinte: procure um especialista em oncologia, ou procure um outro especialista. Olha, não é uma pinta de pele, é um sangramento, procure um hematologista. Então existem muitas vezes que a gente tem dúvida, e na dúvida é melhor procurar. Mas eu estou com uma pinta, eu vou lá, o senhor disse que eu tenho algum problema, eu não volto mais, eu fui são lá, saí doente. Se sair sem a pinta, tá ótimo. Eu já tiro na hora. Eu falo uns absurdos desses que pode parecer mais do que... Mas é real. Então, as pessoas, eu conheço vários que procuram um médico, mas tem receio primeiro de ir no médico. E aí tem receio do que o médico possa dizer a ele. Então, no caso do senhor que é dermatologista, a pele, a gente não dá importância à pele. A gente cresceu, é o que a gente vê todos os momentos, é a pele.
A gente tem uma noção diferente do dia a dia do dermatologista. Todo mundo pensa no dermatologista como aquele médico que trata de um problema estético, de um problema superficial, mas, como eu estava dizendo, existe o câncer de pele, existem as doenças bolhosas, existem as doenças alérgicas, existem quadros que são bastante incapacitantes e que o paciente procura até sem escolha. Ele realmente, ou ele cai num pronto-socorro encaminhado por um dermatologista, ou ele procura direto porque ele realmente precisa de um socorro. Vou no Dr. Fernando por um nutrólogo, né? Claro. Vou no Dr. Fernando e imagino que ele tenha lá a solução para aquele problema que eu estou procurando. Aí ele fala, vou aproveitar que os dois estão na mesa, né? Olha, eu imagino ele, Dr. Fernando, me diz, imagino que o senhor deva procurar o Dr. Enio. Vê esse negócio aí no seu rosto, vá procurar o Dr. Enio. Mas eu imagino que isso não seja frequente para mim, que sou um cidadão que não quero ir médico. Mas não é só o médico que diz isso, não. A coisa mais comum do consultório é o seguinte: eu vim aqui porque disseram que isso aqui era um problema. O disseram é uma coisa para mim meio misteriosa. Sempre tem alguém que fala, mas é um vizinho, é um amigo, é um parente que olha e fala, vai ver essa pinta. Eu conheci uma pessoa que tinha uma pinta e morreu por causa disso. Opa, animador. Mas são coisas evitáveis. Ou seja, muitas vezes um palpite desse do vizinho pode salvar a vida de um paciente. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela história de, puxa, o sujeito tinha uma pinta e não tinha problema nenhum. O dia que mexeu deu problema. Não é o dia que mexeu deu problema, ele perdeu a hora. Se ele tivesse ido logo a primeira vez que avisaram, ele tinha evitado o problema. Algo, doutor Fernando? Não, é verdade isso que ele fala. O certo é a gente fazer uma periodicidade nos nossos tratamentos. Procurar sempre um médico, tanto o dermatologista como o clínico geral, que eu acho que hoje em dia se perdeu muito, as pessoas não procuram um clínico, deveria procurar para ele encaminhar, como a saúde na Inglaterra é assim, você vai primeiro para o clínico te manda para o dermatologista. Hoje nem temos mais clínicos. Só vai encontrar clínico mesmo de verdade em AMA. Em AMA. É que o clínico é pouco valorizado, é uma injustiça tremenda. Em outros países não. Existem países que a pessoa é obrigada a fazer uma consulta com o clínico antes de procurar o especialista. Aqui não, a procura é direta. Normalmente a pessoa precisa de algum encaminhamento? Não precisa, vou direto ao especialista. Puxa, mas você vê o especialista errado. Puxa, então agora eu vou no outro, não tem problema. Quer dizer, o próprio especialista indica, né? Não é meu caso. Doutor Fernando Cerqueira, quando eu procuro um nutrólogo, o senhor que foi atleta, procurava não? Então, continua atleta, né? Com pouca frequência. Com menos, mas ainda continua. Quando você vê que você tem necessidade de mudar seus hábitos de vida, esse aí é o momento que você vai procurar um nutrólogo. Ou que você está acima do peso, ou que você não consegue ganhar peso. Eu não estou acima do peso, a balança é que... A balança é que está errada, né? Eu sei como é que é, funciona bastante lá no consultório, né? Mas tudo bem. Então, ou que você queira mudar seu estilo de vida. Então aí você deve ter um acompanhamento de um nutrólogo ou um especialista na área para estar te dando esse auxílio. Porque a gente tem muito atleta de final de semana e que não sabe fazer realmente correto as coisas e acaba tendo bastante lesões, se alimentando errado e aí fala, pô, eu treino, mas eu não consigo chegar ao corpo que eu quero, e acaba você morrendo lá no consultório. Morrendo não, vivendo. Uma especialidade difícil, né, Fernando? Porque se em dermatologia, se em cardiologia o pessoal acha que sabe tudo, imagina em nutrologia, o que chega de gente com conceitos errados achando que sabe tudo. Com certeza. Não? Quantas vezes você recebe alguém que fala assim, de acordo com o Dr. Google, eu não devo comer isso. Todo dia tem um que fala assim, mas eu vi no Google que isso acontece isso. O grande problema é que realmente é muito bom ter essas informações para todos os pacientes. Porque você prescreve algo para o paciente, ele pode procurar na internet, ele vai ver se realmente aquilo é bom ou não. Isso é muito bom para os profissionais bons. Para os ruins, não. Mas tudo bem. Então ele chega e olha na internet, tem muitas informações erradas. Por exemplo, tomar chá de hibisco, por exemplo, vai emagrecer. Emagrece, é diurético. Mas quanto você pode tomar? Entendeu? Para não acontecer um problema renal, para não dar um problema em você. Então é isso tudo que ele tem que saber um pouco dosar. Então, por isso tem que procurar um especialista na área para ajudar.
Alexandre, eu não vou nenhum dos dois, eu tenho alguém, um ponto comum que eu possa procurar através da Prestos? Pois é, né? Esse atendimento à saúde é interessante. Tudo começa no agendar a consulta, né? De fato. Então, hoje, quando você tem esse fato do paciente buscar o médico, que bom que isso aconteça, né, doutor Enio, doutor Fernando? E, nesse momento, a pessoa liga, em geral, no consultório, né? Descobre lá o número pelo plano de saúde, pelo seu convênio, pelo Google, e aí ele liga. Esse atendimento tem sempre dois lados. Tem o lado de quem está ligando, e a experiência, em geral, é, puxa, tentei falar, não consegui, o número está errado, ou não é atendido de maneira como deveria. E o outro lado é que do outro lado existe uma operação, a secretária de fato está atendendo o balcão, está atendendo o paciente que chega, está falando com o convênio para aprovar um procedimento e assim por diante, e de fato aquela ligação se perde dentre vários afazeres. Muitas secretárias hoje instrumentam para os doutores, não é verdade? Então estão lá fazendo algum tipo de procedimento, acessando ou assessorando esse profissional. Então, com isso, nós temos uma problemática. Vocês fizeram uma conta bem simples, matemática, né? Se um consultório receber 4 ligações por hora, parece pouco até. Mas com 4 ligações por hora, 3 minutos cada ligação, são 12 minutos por hora ocupado o telefone. Com apenas 4 ligações por hora. 12 minutos em 60 minutos é 20% do tempo ocupado. Se esse tempo todo está ocupado, significa que 20% dos pacientes não vão agendar na primeira tentativa. Aí vem a questão, quem será que é o paciente que continua tentando depois? É o particular ou é o conveniado? Certamente o conveniado vai insistir, mas o particular tem mais opções. Então hoje o que a gente recomenda, nós hoje atendemos aí mais de 500 empresas, consultórios, clínicas e tudo. E o que a gente recomenda é você deve ter a sua secretária, certamente, no entanto, você deve ter um backup, ou seja, no momento que a ligação entrar e estiver ocupada a linha, que isso seja transferido para uma equipe externa. Hoje em dia o mundo é da economia compartilhada, tudo se compartilha o escritório, se compartilha a internet, enfim, tudo isso é uma tendência. E no recurso humano, que é realmente a fiel escudeira, a secretária que está lá atendendo o telefone, agendando a consulta, também ela pode ser compartilhada. Então, são conceitos que estão evoluindo no conceito de economia compartilhada. Aproveitar que o doutor Fernando Cerqueira está aqui também, doutor, mas eu quero marcar com o doutor Fernando. Aí tenho lá o telefone, ligo para o número que eu tenho. Qual é o número aqui do seu, por favor? Não, é de cabeça. Tá bom. Eu estou prejudicado. Me prejudica aqui. Doutor Enio, eu tenho o telefone, lembra? Claro. Por favor. Telefone do consultório? Isso. 2274-5322. Eu vou ligar para esse número. Legal. É como exemplo aqui. Eu Mas posso... claro, mas hoje a gente já tem, além do telefone do consultório, tem um número de WhatsApp. Isso é Sim, tendência, sim. né? Mas o que eu quero site. entender é o seguinte, eu liguei nesse número, Claro. não fui atendido, transfere para... Isso. É isso? Exato. Então a gente funciona com um backup da fiel escudeira, que é a secretária do Dr. Enio. Então, tocou 2, 3 vezes, não houve atendimento, ou porque ela está ocupada em outra linha e toca só um bip-bip, né, no fone dela, ela não vai atender porque ela está ocupada. Nesse caso, a linha já está programada, Zancopé. Então, o Dr. Enio programou com um código a linha, então quando não é atendido ou está fora do expediente, a ligação é transferida. E aí vai para outro número, que é o número da Prestos. Nesse número que a nossa equipe 24 horas vai atender, consultório do Dr. Enio, Alessandra falando, e que possa ajudá-la. Gostaria de marcar uma consulta. Hoje os consultórios estão cada vez mais informatizados. A gente entra na agenda online do Dr. Enio. Senhora fulana, temos um horário especificamente depois de amanhã às 16 horas. É um encaixe. Posso encaixá-la nesse horário? Informa o número, informa o endereço, informa se há atendimento por aquele convênio médico e aquela consulta que seria perdida foi, de fato, agendada. Então, é uma forma de se ter mais produtividade, principalmente lembrando, quem deixa de ligar são os pacientes particulares, porque esses pacientes, eles têm o poder econômico de decidir. Quero com o Dr. Enio ou quero com outro que me atenda. Então, nós estamos lá para garantir. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Por favor, vamos construir. Porque o paciente de convênio, ele liga com um livrinho na mão, ele procura por região,
por nome e ele ainda está na dúvida se aquele médico é o que gosta de atender aquele problema dele. Ele olha um dermatologista, por exemplo, mas será que ele faz só estética? Será que ele atende doença? Será que ele quer fazer pergunta? Então, ele vai procurar. Ligou, não atendeu, ele passa para o próximo da lista. Também. Se o próximo atende, ele não volta nunca mais lá. Veja vocês, Sim. que risco, né? E ele é tão importante quanto o particular. Porque, afinal de contas, o particular vem, paga a consulta rende um pouquinho mais ao médico, ótimo. Mas no meu dia a dia, eu atendo X pacientes particulares e o resto da agenda eu completo praticamente à vontade com os de convênio que são tão importantes quanto, que Muito me remuneram bem. do mesmo jeito. Isso me permite, inclusive, falar sobre o paradigma da agenda lotada, né? Você que é profissional de saúde, que está nos assistindo, às vezes a gente conversa com os doutores e pergunta, poxa, vamos melhorar seu atendimento, vamos rentabilizar melhor o seu negócio. Mas, Alexandre, a minha agenda já está lotada. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais onde colocar paciente. Mas a questão é que a agenda está lotada de um tipo de paciente. Então, está corretíssimo. O paciente de convênio ele tem muitas opções no livrinho. Metade dos telefones estão desatualizados, metade você não tem horário, então, de fato, eles já percorreram quase todas as opções. E é aí que a gente discorda democraticamente, porque depois de percorrer diversas opções, doutor Enio, ele acaba tendo que falar com um ou outro que, de fato, está... que tenha vaga, nesse caso, para atendimento quanto antes. Então, vejam vocês, é um processo sofrido muitas vezes para o paciente e para o médico, que poderia estar rentabilizando com mais pacientes particulares, ele de fato está com a agenda lotada, com muita gente ligando, com a linha quase sempre ocupada, e o paciente particular também se perde, é o mais caro, o mais precioso. Vou pedir a gentileza dos senhores para conversar com o Ricardo Salles, advogado Ricardo Salles. Boa tarde, Ricardo. Ricardo Salles, cadê você? Presidente do Movimento Em Direita Brasil, conversando conosco aqui no Gente que Fala. Ricardo Salles. Não está. Hoje temos aqui no estúdio o nutrólogo Dr. Fernando Cerqueira, dermatologista Dr. Enio Ziman, também o engenheiro Guto Drummond, que é diretor da TecCD, e o engenheiro Alexandre Borim, que é diretor executivo da Prestos. Como é que é? Fala isso. O meu não está funcionando. Ricardo Salles, está acompanhando aí, Ricardo? Boa tarde, Zé Copé. Boa tarde. Ricardo, o Senado aprovou uma alteração no Código Penal que aumenta a pena para quem cometer crimes utilizando armas brancas. Por que essa mudança tão específica? Eu acho que há realmente uma justificada pressão da sociedade para que haja um aumento das penas, mas você aumentar nominalmente as penas não adianta nada. Porque se você, enquanto tiver progressão da pena, que a pessoa é condenada a 20 anos, mas cumpre 5, condenada a 30, cumpre 6, você aumentar nominalmente é quase que uma ficção, é só uma jogada de marketing, né? Mas, Ricardo, o que deveria ser mudado no Código para tentarmos frear esse aumento quase incontrolável da criminalidade no Brasil? Então, em primeiro lugar, o Código Penal e o Código de Processo Penal deveria abandonar completamente todo o benefício de cumprimento de pena, ou seja, essa progressão da pena, proibir, por exemplo, visita íntima, acabar com o indulto de Natal, com saída do Dia das Mães, saída do Dia dos Pais, enfim, tornar realmente a pena, o cumprimento da pena, em algo efetivo e não mais uma ficção jurídica, que é o que acontece hoje. Hoje é uma barbaridade. Você condena a pessoa a uma determinada pena e o que ela cumpre é completamente diferente daquilo que ela foi condenada. Agradeço ao Ricardo Salles, advogado, presidente do Movimento Em Direita Brasil, trazendo informações, comentários aqui conosco no Gente que Fala. Ricardo Salles, uma boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Obrigado a você. Estamos recebendo hoje, repito, o nutrólogo Dr. Fernando Cerqueira, o dermatologista Dr. Enio Ziman, o engenheiro Guto Drummond, que é diretor da TecCD, e também o engenheiro Alexandre Borim, diretor executivo da Prestos. O Guto, eu quero entender um pouco mais desse trabalho em 3D. Né? O Neymar passou por uma cirurgia no início do ano. Dizem que a cirurgia dele foi muito bem sucedida e num tempo recorde. Haveria alguma ligação no tratamento que ele recebeu e na utilização de uma prótese desta forma em 3D?
Olha, Eu não estou perguntando aqui se você conhece o procedimento que foi feito com o Neymar. Estou citando apenas um exemplo que antes uma fratura daquela, o cara ficava 6 meses fora. Sim, eu não conheço exatamente o procedimento por qual o Neymar passou. Mas o que acontece é o seguinte, quando você utiliza um biomodelo impresso em 3D, reproduzindo, né, aquela estrutura daquele paciente, seja parte óssea, seja um órgão, para fazer o planejamento cirúrgico, e no caso da ortopedia, né, a utilização mais adequada, da escolha mais adequada das próteses, você consegue sim, né, fazer uma cirurgia mais rápida, reduzir o tempo de cirurgia e reduzir o tempo como consequência, uma redução do tempo de recuperação do paciente. Vou dar um exemplo, né, você tem que fazer a colocação de uma prótese. Essa prótese ela tem que ser moldada, né, de acordo com a anatomia daquele determinado paciente. Então, é milimétrico isso. É milimétrico. Então, a prótese de joelho. Eu vou trocar meu joelho aqui, que ele já está reclamando do tempo. Né? De enfim, idade, a colocação de uma prótese. Né? E, então, no procedimento normal, o médico abre o paciente, aí ele vê como que está o osso do paciente, e ele pega a prótese, ele gabarita, né? Ele usa um gabarito para deixar a prótese na posição, vai na prótese com o paciente lá aberto e faz a gabaritagem daquela prótese durante a cirurgia. Se ele consegue ter a reprodução, aquele osso impresso antes, ele já faz a gabaritagem da prótese anteriormente. Então a cirurgia é muito mais rápida, com uma incisão menor, e ele já vai com isso. Então, como o doutor mencionou, na odontologia. A odontologia é uma área que hoje talvez seja a área que esteja mais avançada na utilização de impressão 3D, em diversos procedimentos, né? Implantodontia, ortodontia, a utilização daqueles aparelhos invisíveis. Prótese, né? mesmo. A parte de próteses, né? E cirurgia bucomaxilo ou cirurgia ortognática, né? Aquelas de reposicionamento de queixo, mandíbula, maxilar, enfim. Essas cirurgias, né? Você consegue fazer não só a impressão da mandíbula, do maxilar do paciente e fazer o planejamento cirúrgico, como também já fazer toda a gabaritagem das próteses anteriormente à cirurgia e também as guias cirúrgicas. Então ele já chega com as guias cirúrgicas impressas para onde que ele vai fazer o corte do paciente. Enfim, tudo isso traz um benefício muito grande. Doutor Fernando Cerqueira, o senhor citou há instantes o futebol nos anos 90 e lembrei aqui que o Luxemburgo nessa época foi para o Palmeiras e montou uma equipe onde tinha uma nutróloga. E foi contestado, né? Achavam que aquilo era um desperdício. Então estamos dando um período aqui de até que ponto isso influencia realmente. Pensa aqui comigo. Ele já estava num time profissional, lógico, né? São atletas de alto rendimento e você não é igual a ele, não é igual a ele. Você é lateral direito, Sim. ou lateral esquerdo. Você tem que ser mais leve do que um centroavante. Sim. Então sua alimentação tem que ser específica, tem que ser diferente, balanceada, para que você tenha menos percentual de gordura e mais músculo, e que aquele músculo seu seja forte e resistente para você dar explosões, para sair com a bola e correr mais rápido do que o que está vindo para te marcar. Então, naquela época nem se entendia direito o que era nutrologia. Nutrologia é uma especialidade muito nova, não é uma especialidade antiga, como dermatologia, que é uma especialidade já renomada há muitos anos. Se iniciou muito essa parte de nutrologia na Argentina, certo? E aí ela se misturou bastante com a parte hormonal, que a gente também tem nos atletas de alto rendimento, baixo hormonais, que a gente tem que repor isso. Quem repõe é o médico. Então, Sim. o nutrólogo especialista em reposição hormonal faz, que é diferente nos Estados Unidos, tem indústria de médicos só de reposição hormonal, aqui a gente não tem. Então, tudo isso tem que ser levado e tem que ser feito exame periodicamente para saber como é que está a questão de hormônio dos jogadores. E existe sim você fazer reposição nos jogadores e atletas de alto rendimento, dependendo do nível que ele esteja. Você vai pedir uma liberação e vai fazer. Né? Hoje quem faz muito é o ortopedista dentro do clube, quando precisa, ou chama um endocrinologista, ou chama o próprio nutrólogo para resolver esse problema. Na década de 90, a gente não tinha essa concepção, ninguém tinha. Pensava ali, vai jogar bola, era igual o Edmundo e o Romário. Nasceu para jogar bola, o cara sabe jogar bola e acabou. Sim. O Luxemburgo foi um cara muito inteligente que
começou a dar muito treino para os nossos atletas e mostrando que não é simplesmente só nascer com o dom. O dom ajuda. Agora, se você não se preparar, não adianta de nada. E foi ver o que acontece lá fora também, porque se junta 10 pessoas que têm o dom, o que vai se sobressair é o que tiver uma otimização da sua alimentação, do seu treinamento. Da mesma forma que eu perguntei para o doutor Enio, né, que eu questiono muito, né, não são 11, né, são 30. 30 pessoas, um elenco tem 30 pessoas. Não é? Sim. Não são só os 11 que entram no campo. Normalmente tem 30 pessoas, né? Mas como é que cuida de cada um desses individualmente? Isso que eu estou querendo entender, porque no caso específico nós estamos falando do esporte, e aqui no Brasil o esporte é futebol. Sim, sim. Então, o esporte de alto rendimento futebol, hoje tem a tecnologia que vai medir quanto você tem de percentual de gordura, né? E que chama bioimpedância. É uma balança, tá? Tipo, parecida Sim. com a sua. Mas vai medir A minha eu não gosto dela. Vai medir o percentual de gordura, vai ver a taxa metabólica de cada pessoa, cada indivíduo, cada jogador. E dentro disso, ele vai 30 é pouco pra gente. A gente resolve o problema de 30. Senta todo mundo e vai um por um ser examinado. Fazer uma pergunta indiscreta. E os que roubam? Nessa bioimpedância é meio difícil de você roubar, mas ainda tem aquela levantadinha. Os que roubam a orientação. A orientação. Mas a orientação. Porque eles vão para casa. Sim. Vão para casa e a geladeira está à disposição. Aí você pensa, você é um atleta de alto rendimento que ganha muito dinheiro. Você está saindo todo fora da curva, né? Por isso que quando acaba a temporada, ele tem as férias dele, eles voltam vamos dizer assim... Eles vão jogar futebol. Vão brincar. Come, churrasco, bebida e depois ele tem que entrar em ritmo de novo. Então, o que acontece? A gente entende que todo mundo tem esse direito, lógico, o lazer, mas você pensa assim, é minha profissão. Se é minha profissão, eu tenho que me dedicar. Senão eu vou perder. Vai vir um melhor que eu. Está vivendo na Alemanha, nos Estados Unidos. Hoje em dia mudou muito a concepção brasileira. Você vê esse Vinícius Júnior mesmo, o jogador do Flamengo, o cara é sumidade em relação a treino, alimentação dele, tudo regradinho. É o único. Você está dizendo, tem muitos aí. Doutor Enio está me questionando aqui. Claro, porque por favor. Disso depende o rendimento dele, o ganho dele, a chance dele ser transferido para um clube de mais evidência. Então ele sabe disso e ele quer ser o melhor, ele quer ganhar a posição, ele está disputando uma posição, ele acredita que realmente um treinamento melhor, uma alimentação melhor ajude. O que a gente vê de pessoas que não são atletas de ponta, querendo uma indicação de um suplemento para melhorar o rendimento, para conseguir ir para a academia e sair menos cansado, a gente vê isso no dia a dia. Imagina um atleta de ponta que ele é sobrecarregado mesmo, ele chega em casa do treino morto de cansaço. Ele quer melhorar isso. Quando eu falei dos que roubam, né, não é o sentido de roubar as orientações, né? Então o senhor orienta para eu entrar para jogar futebol usando um protetor, né, um bloqueador, sei lá qual é o termo que se... Eu te falo para repetir a cada 2, 3 horas e você passou de manhã e fica o dia inteiro. Isso, exatamente isso que eu ia perguntar. Todo mundo rouba. Todo mundo. O senhor me orienta para que eu use. O senhor me orienta para que eu use vou à praia. O senhor me orienta, esquece o futebol. O senhor me orienta quanto tempo eu tenho que passar um protetor solar? Bom, o ideal é que se passe momentos antes de chegar à praia, porque ele tem uma ação química. Isso não é uma coisa matemática, porque realmente, a hora que eu oriento, olha, tem que ser pelo menos 30 minutos antes. Eu, pessoalmente, Enio, não estou muito preocupado se o paciente vai passar 30 minutos antes, porque mesmo que ele passe 5 minutos antes, até ele chegar, até ele se ajeitar, etc., vão se passar esses 30 minutos e vai estar agindo. Então, eu tenho que repetir essa operação. Depende, se transpirar bastante, se o sol estiver intenso, a cada 2, 3 horas é bom repetir sim. E uma camada importante, porque muita gente acha que passou uma camada muito fininha de filtro solar, está garantido. Não, ele precisa ter uma camada que funcione. Mas na praia, doutor Enio? Na praia principalmente. Porque vai arder depois. Vai perder a praia do dia seguinte porque não vai conseguir, vai estar ardido.
Antigamente o pessoal passava bronzeador, passava óleo, passava Coca-Cola na pele. Hoje não. E isso vai se refletir numa mudança importante, porque hoje as mães já sabem que tem que passar filtro nas crianças, e essas crianças vão chegar aos 50, 60 anos com uma pele com aspecto que a gente vê numa pessoa de 30. Isso vai fazer uma diferença importante. E a gente vai ver quem foi orientado e quem não foi, porque vai ter aquele que não seguiu, que roubou, etc. Ele vai ter uma pele mais detonada, assim. Você fica olhando para mim e tirando suas conclusões. Alexandre, que você anota tanto quando estão falando aqui? Que tantas anotações você fez aí? Pois é, né? A gente vai conversando e à medida que a gente de fato desenvolve o processo de conhecimento, né? Vão surgindo ideias, né? Me lembrei de comentar um pouco de tecnologia, né? Tá aqui o Guto, que fala bastante de tecnologia. A saúde está tendo avanços tecnológicos incríveis, não só nos medicamentos, também na informação que as pessoas estão tendo, e por que não dizer, de fato, a tecnologia que se aplica no consultório. O Dr. Enio citou o uso de WhatsApp, eu acho fantástico isso chegar, de fato, a uma facilitação para que o paciente tenha a condição de falar com o seu consultório, com o seu médico que objetiva estar visitando, né? Então isso é muito facilitador, é uma tecnologia que vem para ficar. E embora existam limitações, a gente sente muita falta de que os consultórios, os médicos nos ajudem a nos cuidarmos mais. Por exemplo, se meu dentista me enviasse um SMS 6 meses depois que eu passei em consulta com ele, certamente eu iria mais ao dentista. Bastaria ele me dizer, olha, hoje faz 6 meses que você esteve conosco, vamos agendar um retorno, vamos cuidar dos seus dentes. 6 meses do Botox também. Pois é, o Botox, o nutrólogo, enfim, tudo isso são tecnologias que são fáceis, as pessoas querem ser, entre aspas, lembradas ou até importunadas pelo bem delas. Quer dizer que as empresas, os consultórios, os doutores se importam de fato com o resultado, com aquela progressão em relação a uma coisa que poderia se tornar bastante mais grave. Tem outro ponto muito interessante de tecnologia. Hoje em dia, os médicos recém-formados que estão se formando, frequentemente eles têm dificuldade de construir a sua própria carteira também de pacientes. Então, quanto mais o consultório for mais moderno, de fato, multicanal, atender ao telefone, agendar pelo site, garantir a experiência de uso daquele paciente que está buscando a saúde, mais ele vai conseguir desenvolver essa carteira. Tem um erro grotesco assim que a gente vê, às vezes a pessoa se forma, recém-formado, vai trabalhar numa clínica, o telefone da clínica se torna o telefone do médico, e aquilo é impresso em todos os livrinhos de convênio que o doutor mesmo acabou de citar. Depois o médico muda e o telefone não vai com ele, é o telefone da clínica, ele se torna escravo da clínica. O que a gente tem visto, e a tecnologia ajuda, hoje existem números virtuais. Igual um escritório virtual ou um coworking, você pode ter um número que é só daquele médico especificamente. Então se eu fosse médico, divulgaria apenas um número telefônico. E esse número certamente faria com que me achasse o resto da minha carreira, porque é um número que pertence a mim. Eu posso fazer nesse mês que toque numa clínica, esse número, que é um número virtual, ele é como se fosse uma máscara. E no mês seguinte, se eu mudar de clínica, eu levo toda a minha carteira. Inclusive o livrinho do convênio vai estar já impresso com o número correto, né? Tem algumas perguntas que já estão chegando. Dr. Fernando Jaime, do Jardim Bonfilholi, pergunta a sua avaliação sobre alimento transgênico. O alimento transgênico tem uma melhor qualidade, sim, do que os alimentos que hoje é cultivado com os pesticidas, né? E eu gosto muito. Nas minhas dietas não se passa muito alimentos transgênicos, mesmo porque no Brasil essa questão do alimento transgênico está muito engatinhando, diferente de países de primeiro mundo que já estão bem avançados. Mas são alimentos são bons, ótimos alimentos. Doutor Enio, a Joana de Santos, o câncer de pele tem componente genético? Sim, tem componente genético. Não é única e exclusivamente. Uma pele clara é mais sujeita ao câncer de pele. Existem pessoas que nascem com múltiplas pintas, múltiplos nevos, que tem risco. Lógico, o que ela fizer depois disso, esse cuidado com o sol, com a exposição solar, cuidado com o acompanhamento médico, vai influenciar que ela venha a ter um câncer de pele ou não. Mas a predisposição tem muito a ver com o fator genético. O fator genético é o que nós somos. Então existem pessoas que têm mais propensão a ter câncer de pele e isso tem uma influência genética. O filho de um paciente, por exemplo, que teve melanoma, deve ser mais assistido,
porque ele tem mais probabilidade do que o indivíduo normal, do que o indivíduo médio na população. Existem famílias que tiveram antecedentes e elas devem ser mais vigiadas, sim. Torene, o sol é extremamente agressivo para a pele. O sol é extremamente benéfico para o organismo e em excesso ele pode ser muito agressivo. Então tudo depende da quantidade. Ninguém vai querer me dizer, ninguém vai dizer que eu falei que não é para tomar sol. Sim. A gente precisa fazer vitamina D, a gente precisa ter saúde, precisa ter um aspecto bonito, mas tudo isso deve ser bem controlado e é possível se tomar sol de uma forma saudável. O senhor citou, fez referência à pergunta que eu ia fazer. Vitamina D está na moda. Sim. Todo mundo toma vitamina D, manda manipular a vitamina D. Qual é realmente o benefício disso? Mais um modismo? A vitamina D, embora a gente chame de vitamina, ela na verdade ela é um hormônio. A vitamina D tem uma importância muito grande em muitas funções, na calcificação dos ossos, no sistema imunológico. O sistema imunológico é muito influenciado pela vitamina D. Hoje a gente tem números que nos levam a achar que nós temos uma epidemia de falta de vitamina D. Na realidade, o que acontece é o seguinte: se a gente for colher os exames de dosagem de vitamina D na população, a gente vai encontrar uma alta incidência de carência de vitamina D, que na realidade não é que seja uma carência real, é que a gente quer que o indivíduo tenha índices muito mais altos do que se encontra com a nossa dieta habitual e com a quantidade de sol que a gente toma, para evitar que aos 70 e 80 anos ele tenha osteoporose, para que ele tenha uma vida hormonal mais sadia. Então a vitamina D, ela é base para tudo isso. Bom, eu estou entrando bastante na área. É que a vitamina D, como ele falou, realmente é um hormônio, muita gente se engana, né? E sai comprando vitamina D e tomando. A vitamina D, ela regula 229 genes do nosso corpo, auxilia no emagrecimento também, no ganho de peso, depende muito. Então, o indicado seria... Emagrece e ganha peso? Depende depende da deficiência. Quero só emagrecer. Quero só emagrecer. Não é essa a questão. A vitamina D controla os genes. Esclareça isso. Esses genes são 229 genes. Pode ser que a falta de vitamina D faça com que você ganhe peso. Isso é quando a gente pede os exames, vai estar lá. Sim. Ver quanto é a quantidade de vitamina D que você tem. A vitamina D pode causar muitas dores articulares, musculares também, falta de vitamina D. Já cheguei a ter paciente de vitamina D7, muito baixo. Né? O problema é que hoje, aqui em São Paulo principalmente, a gente vive dentro de um escritório, onde o dia todo, final de semana, praia, são poucas pessoas. E o certo, aí o doutor deve saber um pouco melhor que eu, seria tomar pelo menos 1 hora de sol por dia, no horário de meio-dia a 1 hora da tarde. Aí vem. Não, nessa hora está assistindo gente que fala. Não é um bom horário. Não é um bom horário. Né? O Guto Flávia, de Higienópolis, em que estágio está a fabricação no Brasil de equipamentos de alta tecnologia para a medicina? Oi, Flávia, excelente pergunta. Diferente do que as pessoas imaginam, o Brasil hoje tem excelentes empresas, excelentes indústrias de equipamentos médicos. Ele tem uma associação muito forte, que é a BIMO, que é uma associação muito forte nessa área, né? E a impressão 3D é um fator de sucesso nas indústrias da área médica. Nós temos indústrias conhecidas no Brasil que exportam para o mundo inteiro, e tem o que está acontecendo muito hoje que nós temos sentido muitas startups de tecnologia na área médica. Recentemente nós fomos buscados por uma empresa e fizemos os protótipos, né? Já fizemos algumas versões desse protótipo de desenvolvimento de um produto que é algo inovador no mundo, que é uma empresa que está desenvolvendo um produto para medir a pressão intracraniana de forma não invasiva, né? Porque os métodos tradicionais você tem que fazer um furo, né, para medir a pressão, e eles desenvolveram uma tecnologia para fazer isso de forma não invasiva. É algo inédito no mundo. E aí a impressão 3D eles utilizaram para o desenvolvimento dos protótipos, e isso permite que tenha uma redução do ciclo de desenvolvimento do produto. Você consegue lançar um produto melhor, mais adequado, com um ciclo de desenvolvimento muito mais rápido, né? Muito mais. Então, excelente pergunta da Flávia. Alexandre, Carla da Moca pergunta se cada vez mais a informática substitui o ser humano. Poxa, boa pergunta. E olha, por mais que a gente a princípio pense dessa forma, eu penso exatamente o contrário.
A Prestos hoje tem 40 funcionários atendendo 24 horas por dia e essas pessoas não teriam emprego de fato, atendendo de madrugada, por exemplo. Ninguém tirou o emprego de ninguém. A gente jamais defende que o consultório não tenha secretária, muito pelo contrário, tem coisas que só o ser humano vai ser capaz de atender bem, o tete a tete, olho no olho. Então, de fato, o que a gente faz é aquela segunda ou terceira secretária que ficaria super pouco alocada e seria um custo fixo para a clínica, nós concentramos essa demanda para que juntos a gente tenha muito mais geração de emprego, inclusive de madrugada que não se teria secretária no consultório. Hoje a gente atende emergências, o médico não passa o celular dele, passa o telefone da clínica, mas informa que é atendido 24 horas. Se for emergencial, nós fazemos uma triagem e acionamos o médico no celular. Nós atendemos até empresas de marca-passo. Se o paciente estiver passando mal, nós conseguimos sim fazer o acionamento de um técnico que estará dormindo, mas nós não, estaremos acordados. Tem um endereço eletrônico, parece irônico, tem um endereço eletrônico para localizá-lo? Tem um site, tem um... A nossa empresa? Na Prestos. Sim, sim. O site é Prestos mesmo, www.prestos com P e no final com US, prestos.com.br. Guto Drummond, tem algum site da TecCD? Sim, nós temos o site da TecCD, que é www.teccd.com.br, e se alguém quiser mandar uma pergunta, alguma coisa, meu e-mail é guto.3dprint@gmail.com, e esse mesmo endereço tem uma conta muito interessante no Instagram, com várias postagens sobre impressão 3D. Dr. Fernando Cerqueira, tem uma forma de localizá-lo rapidamente? Tem, pode ser. Fica contente que a Alemanha está fora. Perdeu da Coreia 2-0. Graças a Deus. E espero que o Brasil classifique em segundo lugar também, que a chave está mais fácil. Tem sim. Pode ser pelo WhatsApp 98211-0269 e pode ser também pelas redes sociais. O Instagram seria o drfernando_cerqueira ou meu site www.drfernandocerqueira.com.br. Dr. Enio Ziman, um site que eu possa localizá-lo rapidamente? O site é o dermatoenio.com.br. Dermatoenio. Ok, agradeço ao Dr. Fernando Cerqueira, agradeço ao Dr. Enio Ziman, agradeço ao engenheiro Guto Drummond, ao engenheiro Alexandre Borim, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.